o livro Atos dos Apóstolos. Lembrando a você que no YouTube, no canal Leles, você tem todas as palavras que entregamos até hoje. Nós começamos há 2 anos e meio atrás, no livro de Gênesis, capítulo 1. Estamos pregando a Bíblia capítulo por capítulo e hoje nós estamos encerrando o livro de Atos, onde, como diz o nome, mostram os Atos dos Apóstolos. E nós estamos encerrando hoje com o apóstolo Paulo. Eu disse para você no início de Atos, esse aqui é o único livro da Bíblia que não terminou ainda de ser escrito. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos continua sendo incluído os atos dos muitos missionários, dos muitos pregadores, dos muitos servos de Deus. Você sabia que você está sendo incluído nesse livro? Isso. Se você é uma pessoa usada por Deus, se você evangeliza, se você fala do amor de Deus, se você cura os enfermos em nome de Jesus, se você não se envergonha de Jesus, se você transmite a palavra, o evangelho, saiba disso, você está incluído aqui. Eu estou terminando aqui o livro com os Atos do apóstolo Paulo, mas vai entrar aqui os Atos da Aimee McPherson, fundador da Quadrangular, os Atos do Benerim e assim por diante, os Atos do Humberto Leles, os Atos da Terezinha Silva, os Atos da Terezinha de Luca, os Atos da Lúcia Sena e assim por diante. Os Atos do pastor Odilon, do pastor Valdeci, e assim por diante. E você que tem assistido esta palavra, e às vezes nem sempre curte, nem sempre deixa aí o seu nome, os Atos da Maria Vaz, vai estar... certo, querido? É assim. Os atos de cada pastor, de cada missionário, é o Atos dos Apóstolos, aquilo que aconteceu com eles, aquilo que eles fizeram em prol do Evangelho. E nós estamos encerrando aqui Atos capítulo 28, onde Paulo ele fica 3 meses na ilha de Malta. Lembrando a você que Paulo ele estava viajando aqui para a Itália, ele estava viajando aqui para Roma, porque Deus queria que ele fosse pregar a Roma. E o diabo estava tentando fazer com que ele não chegasse lá. Será que você não é um instrumento de Deus? Será que o diabo muitas vezes não quer impedir você de fazer a obra de Deus? Paulo, ele foi ameaçado pelos judeus de morte. Mas Deus usou o Festo. Deus usou o homem ímpio para dizer, não, vocês não vão destruir ele não. E mandaram ele para Roma. Quando ele estava indo para Roma, nós vimos em Atos 27 que veio uma tempestade e destruiu o navio. Mas Deus mandou um anjo e fala com ele, fique tranquilo, nem você, ninguém vai morrer, eu quero que você chegue a Roma. E quando Paulo chegou na ilha de Malta, ele acendeu um fogo, né? Ele juntou ali uns cavacos, umas madeirinhas, fez um fogo. Aí o fogo ele espanta a cobra, espanta a víbora. Quando ele estava ali mexendo na lenha e fazendo fogo, uma víbora fugiu e pegou nele e mordeu. Ele levantou assim, a cobra mordendo ele, uma cobra venenosa. Os moradores da ilha ali, os bárbaros, quando eles viram aquilo, fala em Atos capítulo 28, 4, ó, os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida. Por quê? Porque eles diziam assim, opa, esse homem ia morrer no mar. Ele escapou do mar, mas olha aqui, ó, a víbora mordeu ele vai morrer. Esse homem é assassino, esse homem é bandido, esse homem não presta, esse homem está amaldiçoado, esse homem vai morrer, ele tem que morrer. A justiça, por quê? Porque eles tinham lá no estilo da cultura deles uma deusa chamada de Quê. Eles falavam a deusa da mitologia de Quê, que praticava a justiça. Então ele estava dizendo, a deusa está punindo ele. Só que Paulo, ele diz assim, sai para lá, cobrinha. Se cumpriu na vida de Paulo a promessa de Jesus, porque em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, Jesus ele prometeu que se os discípulos dele fossem picados por uma serpente, não iria lhes causar dano algum. Então se cumpriu na vida de Paulo aquilo que Jesus prometeu. A serpente picou ele, a víbora picou ele, mas ele não morreu. Eu quero dizer para você, você serve a Deus,
você serve a Jesus, saiba que aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Deus fará justiça na sua vida, aleluia, Debetome Samanaia, receba essa palavra, Deus fará justiça na sua vida. Você está sendo injustiçado? Deus fez justiça. Ele estava dizendo que a deusa lá ia fazer justiça, ele ia morrer. Ele escapou do naufrágio do navio, mas agora a deusa dele estava mandando a serpente. Não. A justiça foi feita, mas não como eles queriam, que Paulo morresse. Se cumpriu na vida de Paulo aquilo que Deus prometeu. O que Deus prometeu para você? Estamos no último mês do ano, mas tem coisa que Deus te prometeu que vai se cumprir antes de mudar de ano. Antes de chegar a 23, tem bênção chegando para você. Creia nisso, escreva aí assim, eu recebo. Eu recebo. Tem bênção chegando para você. Tem vitória chegando para você ainda em 2022. Receba aí. Então, queridos, ele sacudiu e não morreu. E a Bíblia diz que o versículo 5 e 6 diziam assim que ele era um Deus, certo? Mas sacudindo a vibra, o fogo não sofreu mal e eles esperavam que viesse a inchar, a cair morto de repente, mas tendo esperado a muitos e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam, ele era um Deus. Esse cara esperando, não, esse cara vai morrer. Você vai ver, vai inchar, vai adormecer o braço dele, ele vai começar a tremer, ele vai começar a ter dor, ele vai morrer. Só que nada disso aconteceu. Então eles disseram assim, esse cara é Deus. Quem sabe tem gente esperando a sua derrota. Aleluia. Emanaçoendecai. Olha aí Deus falando. Quem sabe tem gente esperando a sua derrota. Quem sabe tem gente esperando o seu fracasso. Quem sabe tem gente que andou até fazendo algumas mandimbas, algumas coisas aí. Quem sabe tem gente que julgou palavra negativa contra você. Quem sabe alguém disse, ele vai morrer, ela vai morrer, ele não dá conta, ele não vai dar conta, a empresa dele vai fechar, o casamento dela vai acabar. Eita Deus falando, olha que maravilha. Oh, glória, tonde canta erabassuia. Quem sabe muita palavra negativa tem sido lançada contra você. Quem sabe este ano você recebeu muita palavra negativa, muita coisa pesada, muita coisa ruim contra você. E tem gente dizendo, ele não chega até dia 31 de dezembro. Outra glória, ela não vai chegar. Mas Deus está dizendo, vai chegar. E vai chegar com bênção, vai chegar com vitória. Olá, baixo endecaia. Paulo, Satanás estava determinado. Paulo não chega a Roma. Paulo não vai pregar em Roma. Só que Deus está dizendo, meu servo chegará em Roma. Olá, baixo enderamanaia. Meu servo chegará, minha serva chegará. Onalábia subiandacaia. E nós vamos ver aqui o versículo 8 e 9. Ele ficou hospedado na casa de um homem chamado Públio. Né? Aconteceu que, ao estar de cama, enfermos de febre e disenteria, o pai de Públio, havendo orado, pôs as mãos sobre ele. Paulo, lembrando a você que Paulo aqui ele estava preso, tá, gente? Paulo aqui ele era prisioneiro. E ele estava na casa de um homem chamado Públio. E o pai desse Públio estava enfermo. A Bíblia diz que Paulo colocou as mãos sobre ele e ele foi curado. E terminando aí, queridos, glória a Deus. Paulo, quando chegou em Roma, o versículo 16, fala, olha só como é que Deus faz. Paulo, ao invés dele ir para a cadeia, ao invés dele ir para o presídio, ele ficou, o presídio dele foi domiciliar. Eles colocaram ele numa casa e ficava ali um guarda cuidando dele. Olha, até isso Deus fez. Então vamos orar? Eu quero dizer para você o seguinte, pôs as mãos sobre ele e os curou. Quer dizer para você que Jesus cura. Paulo, ele estava preso. Paulo, ele tinha escapado de um naufrágio. Paulo, ele tinha escapado lá de morrer picado por uma víbora. Mas ele não parou de fazer a obra de Deus. Quem sabe você está cansado. Quem sabe você está cansado. Quem sabe esse ano foi pesado para você. Foi um ano que marcou a sua vida. Quem sabe com dor.
angústia, perda. Quem sabe você está cansado, está cansada. Paulo estava cansado, mas ele não parou de fazer a obra de Deus. Deus manda eu te dizer, não pare, não pare, não pare. Querido Espírito Santo, muito obrigado por esta manhã, de madrugada pela manhã, a hora que Jacó lutou com Deus. Obrigado por essa palavra, que essa palavra chegue aonde ela tiver que chegar. Que ela chegue ali para os meus filhos na fé no Japão, que ela chegue ali nos Estados Unidos, para os meus filhos na fé que moram ali, que ela chegue em Portugal, que ela chegue ali na Venezuela. Enfim, Senhor, esses lugares onde tem pessoas que nos conhecem, onde tem pessoas que são meus filhos na fé, que essa palavra seja propagada e que pessoas ao ouvir essa palavra recebam a cura. Eu imponho as mãos sobre os enfermos agora. Se você estiver enfermo, coloque a mão aí na tela. Coloque a tua mão na palma da minha mão aí, em nome de Jesus. Senhor, eu toco no teu filho, eu toco na tua filha. Seja curado desta enfermidade, em nome de Jesus. Toda doença das plantas dos pés ao alto da cabeça. Esse câncer que tem visitado este jovem, esta jovem, eu estou repreendendo em nome de Jesus. Enfermidades estomacais, seja curado. Jesus te dá saúde em nome do Senhor. Pode tomar água. E se você puder, compartilhe essa palavra. Ela vai levar graça, paz e vitória para muitos. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não se canse de fazer a obra de Deus. Estamos chegando no final do ano. Que o Espírito Santo venha sobre ti e tuas forças sejam renovadas. Forças físicas, forças espirituais, forças emocionais. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Um beijo no teu coração. Glória a Deus.